conta a história que Abraham Lincoln, né, e talvez o maior líder pro-americano, né, talvez o mais respeitado, mais admirado pelo americano é Lincoln. A história conta que quando mataram ele, foram verificar nos bolsos dele, encontraram 7 objetos, né? Tinha lá um óculos, um limpador de lentes, tinha algumas coisas. Mas um dos objetos chamou a atenção do pessoal. Na carteira dele acharam uma série de recortes contando dos seus feitos. E até então Lincoln, respeitado como alguém poderoso, alguém resoluto, quando acharam esses recortes, o que foi, na perspectiva daqueles que encontraram, o que foi descoberto? Talvez, era na perspectiva dele, talvez, a despeito de Lincoln ser aquela pessoa admirável, que a nação podia confiar, havia ali um quê de insegurança sobre ele. Por isso ele carregava aqueles recortes contando dos seus feitos, para que talvez naquele momento onde ele desse uma vacilada, ele lá pudesse olhar e dizer: não, mas você é melhor do que isso que você está vivendo agora. O fato é, e eu trouxe essa figura, porque a nossa expectativa nessa manhã é que o Espírito Santo, ele, como esses jornalistas ou investigadores que revistaram a carteira de Lincoln, a gente possa ter áreas das nossas vidas que nós mantemos no secreto, que nós mantemos guardadinhos ali, que nós mantemos, sabe, desconectados de tudo que somos e representamos ser, que nós possamos ter essas áreas nessa manhã, visitadas por Deus. A gente tem um péssimo hábito de esconder coisas que nos fazem mal. Porque todo o pecado, em primeira instância, ele é um pecado contra Deus. Mas todo pecado ele gera consequência. Você lembra o que diz lá em Romanos? O pecado gera morte. Às vezes ela não é a morte física, mas ela é uma morte espiritual. E a morte espiritual ela vai levando aos poucos à morte física. Nesse ano de 2026 nós queremos trabalhar pelo menos uma vez por mês um chamamento que a gente fez à igreja no tema Reponha-se. A gente sabe que Deus é poderoso para fazer toda e qualquer coisa. A gente sabe que Deus é o Deus soberano que criou os céus e a terra. Com a sua palavra, tudo que existe foi feito. Mas nós também sabemos que Deus não quer fazer todo o trabalho. É escolha dele não fazer tudo sozinho. Ele podia ter aberto o Mar Vermelho sozinho? Podia. Mas diante do Mar Vermelho fechado, enquanto Moisés titubeava sobre o que fazer, a palavra de Deus foi: marche. Dê o passo, faça algo, caminhe. Deus podia ter criado uma cerca lá no Éden, em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal, podia, sim ou não? Podia, mas ele não fez. Ele deu uma responsabilidade para o homem e para a mulher: olha, essa é a responsabilidade de vocês, vigiem isso. E eles fizeram uma escolha. O fato é que Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele nos dá uma parcela de trabalho. Nós cooperamos com aquilo que Ele está fazendo. Quando nós chamamos a igreja esse ano a trabalhar, reponha-se, o que a gente está dizendo? Deus vai fazer o impossível na sua vida, amém? Amém. Mas o possível você faz. Deus não é um Deus incoerente com a sua natureza. Deus faz o que eu e você não conseguimos fazer naturalmente. Aquilo que nós não temos a capacidade, saiba, Deus vai fazer. Eu já contei isso aqui algumas vezes, principalmente para os líderes. Há um tempo atrás, na minha vida, eu tinha muitas atividades. Meu filho pequeno, nós estávamos construindo a igreja. Eu trabalhava na cidade de Rio Grande, eu tinha uma função de gestão lá, na empresa que eu trabalhava, tinham 3 turnos, então no turno que eu não estava lá, a empresa continuava trabalhando, esposa, igreja, trabalho, filho pequeno, e aquilo começou a gerar em mim um senso de incapacidade. Bom, não vou conseguir dar conta de tudo isso. E eu lembro que um desses dias, aonde, né, a tampa quase voou, né? Eu lembro que eu fui buscar conselho de um pastor mais maduro.
E eu lembro que eu cheguei para ele e eu disse, alguma coisa eu vou ter que entregar. E eu lembro do sábio conselho que ele me deu. Ele disse, olha, você é chamado para ser um bom pai, um bom marido, um bom profissional, um bom pastor e um bom cidadão, um bom cristão. Você precisa ser esse cara. Faça o que você pode. E aquilo que faltar para você ser um bom pai, um bom marido, um bom profissional, aquilo que faltar, Deus completa. Entregue o que você tem. Entregue a sua totalidade. E o que faltar, Deus vai completar. Não entregue a missão. Entregue o que você tem. A grande questão é que quando nós estamos chamando a igreja a esse movimento de reponha-se, é nós entendermos que nós somos chamados a entregar o nosso melhor. E naquilo que você não tem, Deus vai completar. Isso é graça, isso é favor não merecido. Amém? No dia de hoje, a gente quer trabalhar dentro dessa perspectiva do reponha-se. A gente percebe que, às vezes, a nossa caminhada de fé, ela está resumida só à nossa espiritualidade. Parece que Deus só se importa com você aqui dentro do culto. Parece que Deus só se importa com a gente no domingo. Às vezes a gente vai criando essa cultura de que Deus só está interessado com o que a gente faz no que diz respeito à igreja. Em janeiro de 2024, nós trouxemos uma série de mensagens aqui nessa igreja que chamava Integral. Como o ser humano é integral. Deus não olha só para a sua espiritualidade, Deus olha para você como um todo. Ele olha para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Deus tem interesse no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Deus tem interesse nos seus pensamentos, Deus tem interesse em como você cuida do seu corpo, Deus tem interesse em como você cultiva relacionamento com Ele. E nessa manhã eu quero voltar a trabalhar esse tema de reponha-se nessa perspectiva. A gente precisa entender que nós temos que cuidar sim da nossa espiritualidade. Temos que cuidar e cultivar uma vida de oração, de leitura da palavra, devocional, de relacionamento com os irmãos. Mas nós temos que cuidar também do nosso corpo. Nós temos que cuidar também da nossa mente. Amém? Por quê, pastor? Porque isso glorifica a Deus. Quando eu e você trabalhamos para destruir o nosso corpo e destruir a nossa mente, nós estamos deixando de honrar a Deus. Nós estamos deixando de honrar a Deus quando nós jogamos para dentro da nossa cabeça tudo que é tipo de porcaria que os streams hoje nos entregam. Nós deixamos de glorificar a Deus quando na nossa mente é povoada só por coisas que nós não devemos ver e não devemos conversar. Nós deixamos de glorificar a Deus quando a nossa mente é povoada por mentiras e enganos. Nós deixamos de glorificar a Deus quando nós olhamos para o nosso corpo e tratamos o nosso corpo como algo que está aqui só para me dar prazer e não para glorificar a Deus. Então nessa manhã a gente vai trabalhar essa ideia de que reponha-se no sentido de desenvolva na sua vida uma capacidade de cuidar-se de si mesmo. Cuida de ti, amém? Cuide de você. Uma grande reclamação que nós encontramos no meio cristão, e aí eu amplio isso não só para o evangélico, mas para o meio cristão como um todo. Geralmente você vai encontrar pessoas que dizem, eu não me envolvo mais com a igreja, porque quando eu precisei, não cuidaram de mim. A gente às vezes não tem a coragem de fazer essa pergunta, mas a pergunta certa que nós devemos fazer, mas você tem cuidado de você? Você tem cuidado da sua alma? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado da sua mente? Você tem cuidado do que você come? Você tem cuidado do que você vê? Você tem cuidado do que você fala? Às vezes a gente não faz essa pergunta e a gente quer que os outros cuidem de nós, mas nós não dedicamos tempo algum em cuidar daquilo que Deus nos deu a cuidar. Amém? Eu queria convidar, se você puder, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, a gente vai ler pelo menos 2 versos ou 3, mas eu quero que você não saia daí, você se mantenha aí. 1 Coríntios capítulo 6,
Nós vamos ler o verso 19 e 20, no primeiro momento. Silêncio, gente. Vocês estão bem? Glória a Deus. Acharam? Se não acharam, vai ser projetado aqui. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Diga assim, é chato fazer isso, mas eu quero que você faça isso para decorar. Amém? Eu não vou nem pedir para você bater no irmão do seu lado, falar para o irmão do seu lado. Faça você mesmo. Aí, deixa eu achar de novo aqui que o vento derrubou minha leitura aqui, gente. Eu ainda gosto de ler na folha de papel. Vamos lá. Acaso vocês não sabem, aí eu vou dizer o que você tem que dizer, tá bem? Estão comigo? Sim. Ah, glória. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Digo assim, nós não somos de nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Tá, agora diz como quem está acreditando nisso que você está dizendo. Assim, nós não somos de nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Talvez esse é o ponto mais alto desse texto. Eu creio que é o ponto mais importante do que Paulo está falando ali. Mas o texto segue. Vocês foram comprados, verso 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós somos comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquemos a Deus com o nosso corpo. Glorificar a Deus com o meu corpo é eu vir na igreja, levantar as mãos, é eu fazer parte do grupo de coreografia da igreja, é eu fazer parte do grupo de teatro. Glorificar a Deus com o meu corpo é eu vestir bem? Será? Será que são essas coisas? Ok, elas fazem parte. Mas não é disso que Paulo está falando. Porque se você voltar um pouquinho no capítulo 6 e olhar ele como um todo, você vai se espantar que Paulo está falando de imoralidade sexual. Paulo está falando para uma igreja, imagine, Corinto era uma cidade muito rica, muito próspera. Só que Corinto tinha uma prática que havia alguns templos lá em Corinto, pensamento grego, o panteão grego de Deus lá, e em Corinto tinha um templo, especificamente o templo da Afrodite. Quem já ouviu falar? Tem até loja com esse nome, né? Que era, na cultura grega, dentro do panteão grego, era a deusa da fertilidade. Deus. E aí, esse templo, existia a prostituição cultual. Os caras iam lá, ofereciam ofertas a essa deusa, e acabavam que depois das ofertas, eles acabavam se prostituindo. Homens, mulheres, não tinha. E a grande questão, Paulo está olhando para uma igreja que foi plantada lá, alguns irmãos começaram a se reunir, conheceram a Cristo, mas ele começa a ficar sabendo que no meio da igreja, algumas pessoas ainda cultivavam essa prática de imoralidade sexual. E aí ele começa a construir para aqueles irmãos, primeiro, a base do porquê que eles tinham que mudar. Se eu chegar aqui e dizer assim, olha, gente, a gente tem que cuidar do corpo. Amém? Bom dia, Deus abençoe a todos. Vai lá almoçar em casa. É só legalismo, é só pragmatismo. Se eu não trouxer uma base, se a gente não tiver um fundamento do porquê das mudanças, às vezes a gente, e eu tenho certeza que você já viveu experiências na sua vida de coisas que você ouviu que tinha que abandonar, mas aí você começou a caminhar e você ouviu, não, eu tenho que largar isso. Quando eu converti foi um negócio muito interessante, né? Eu comecei do fim em vez de começar do começo. Eu sempre fui um cara muito analítico, de ficar observando. Então eu observei como é que os crentes se moviam. E aí eu comecei a perceber, eu venho de uma cultura muito bagunçada de verdade, assim, valores, não tinha muito valor ético, assim, era uma coisa bem complicada. Aí o que eu fiz? Bom, converti agora eu preciso ver o que eu vou abandonar. E aí eu comecei a observar os crentes, e eu comecei, eu não posso fazer mais isso, não posso fazer mais isso, não posso fazer mais isso. E eu fui fazendo uma lista do que eu não podia fazer. Perguntavam para mim, por que você não faz isso? Porque os crentes não fazem. E aí eu não fazia.
Algumas coisas, ou posso até dizer que talvez a maior parte delas, passado o tempo, eu percebia que eu não tinha conseguido vencer aquilo. E aí eu fazia, mas fazia para que ninguém saiba. Porque no final das contas eu não sabia nem por que eu não podia fazer aquilo. Eu não sabia as consequências daquilo na minha vida. Eu só sabia que os crentes não faziam, então eu não fazia também. Agora, quando a gente vai olhar, e principalmente o apóstolo Paulo, e a gente vai olhar o próprio Senhor Jesus, antes de Jesus dizer algo que nós não devemos fazer, ele vai trabalhar o porquê que nós não devemos fazer. Antes do apóstolo Paulo trazer o porquê que nós devemos entender que o nosso corpo é esse templo do Espírito Santo, que a gente deve guardar e cuidar do nosso corpo, ele está dizendo o porquê que não faça isso. E é legal que ele diz o porquê no final do texto, e é por isso que eu fiz questão de nós lermos o 19 e o 20. Ele gasta todo o capítulo 6 falando sobre aquelas pessoas que estavam se envolvendo e se entregando os seus corpos à imoralidade sexual. Eles estavam se entregando os seus corpos à depravação completa. Mas no final ele diz, vocês não devem fazer isso, não é só porque é errado, é porque vocês são templos do Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo ele não habita mais num ambiente físico esse aqui. Agora, quando nós, nesse coletivo, Deus habita em nós, Deus trabalha em nós, o Espírito Santo dele trabalha na gente. E a grande questão é que ele, no ensino de Paulo aqui, ele vai deixando claro que nós somos aqueles que cooperamos com o corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. E à medida que nós somos corpo de Cristo, aonde nós vamos, ele vai. E aí o que Paulo está dizendo é, se vocês vão se prostituir, ele vai com vocês. E esse não é o lugar para ele estar. Esse não é a condição para o Cristo estar. Então ele vai trabalhando o conceito, e ele culmina dizendo nisso. E no final das contas, vocês precisam saber de uma coisa. Vocês não são de vocês. Vocês são de Deus. O corpo que vocês têm, vocês cuidam dele como mordomos, porque é dele. E é para a glória dele. E ele encerra dizendo, olha, e ofereçam esse corpo a ele. A grande questão que nós vamos encontrar aqui, não só aqui, que às vezes nós esquecemos que, de fato, como o texto que nós lemos, nós somos comprados por um alto preço. E quando a gente faz um chamado a dizer, cuide, reponha-se na sua vida física, reponha-se na sua vida intelectual, na sua mente, cuide da sua mente, cuide do seu físico, cuide dos seus relacionamentos. A gente está dizendo isso, a Bíblia está dizendo isso na perspectiva de que, sim, nós não somos nossos. O que a cultura moderna cada vez mais vai trabalhando, impregnando em nós, dos nossos filhos principalmente? Que é, o meu corpo são as minhas regras. Eu dou conta da minha vida, ninguém tem nada com isso. É o meu corpo, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, o problema é meu. E é um ledo engano. Porque nós olhamos para um texto como esse, onde nós estamos entendendo que o corpo que temos é dele. Amém? Amém? Então, quando nós estamos chamando a igreja a um autocuidado, não é só para a gente achar assim, não, é suficiente estar aqui no domingo. Não, é suficiente estar aqui no domingo, mas é suficiente você vigiar o seu coração. É suficiente também você dedicar tempo a construir pureza no seu coração. Como eu falei, eu venho de uma história muito promíscua, a minha família é muito complexa. E aí quando eu comecei a entender que não era só o não fazer pelo não fazer, mas é porque eu sou templo e habitação de um Deus que me ama. Eu sou templo e habitação de um Deus que todo o tempo Ele quer me reconduzir. Eu comecei a entender e encontrar em Deus a força que eu precisava para abandonar velhos hábitos. Isso inclui, gente, eu sei que quando a gente entra no quesito alimentação, é muito complexo. Porque existem pessoas que elas têm maus hábitos de alimentação. Existem pessoas que não é somente mau hábito. Existe uma tendência, por exemplo, a sobrepeso, e a gente precisa entender isso. A gente encontra pessoas que têm maus hábitos
de sono, por exemplo. Mas existem pessoas que a gente sabe que sofrem com insônia. Amém? É assim ou não é na realidade da vida humana? Agora, a grande questão é que nós precisamos entender que naquilo que nós temos gestão, nós precisamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a gestão de acordo com aquilo que Deus nos chama para fazer. Às vezes, e eu contei aqui isso algumas vezes, eu cansava de me vangloriar na empresa que eu trabalhava antigamente. Teve momentos na minha vida que eu cansava de me vangloriar porque eu trabalhava 18 horas por dia. Que bonito, né? Agora, o que é eu trabalhar 18 horas se não má gestão? O que é eu trabalhar 18 horas do meu dia se não eu perder a perspectiva de que eu estou destruindo o templo do Espírito Santo de Deus? Porque o que me move a trabalhar 18 horas por dia? Duas coisas, ou é má gestão ou é ganância. Ah, mas é que hoje é a minha necessidade. Bom, mas só chegou a essa necessidade porque muito provavelmente lá atrás teve má gestão ou ganância. Então a grande questão é que quando nós somos chamados por Deus a entender que esse corpo que nós temos foi dado por Deus e que nós não somos nossos, nós somos dele. Isso muda a perspectiva como nós enxergamos o nosso dia a dia. E aí nós começamos a entender que Deus quer que nós entendamos com clareza que Ele está cooperando em cuidar de nós, mas nós precisamos cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Qual foi a última vez que você fez aí um checklist da sua saúde, foi lá fazer um exame de sangue, ver como é que está os seus níveis ali? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você tentou tirar do seu cardápio coisas que são prejudiciais? E aí a gente entra num terreno perigoso, né? Porque cada um acha uma coisa. Mas a grande questão é que quando eu parto do entendimento que esse templo aqui, que esse corpo aqui, ele não é meu, mas é do Senhor, eu vou cuidar onde eu vou cuidar o que eu vejo. Tudo certo, você pode ver o que você quiser. E esse era o argumento dos moradores de Corinto. Dizem que eram os corintianos, né? Mas não é. Quem morava em Corinto. Tanto que você vai voltar no verso 12, a conversa no verso 12, e eu acho legal a gente olhar, pelo menos na versão NVI, quando você voltar no verso 12, você vai ler a seguinte coisa: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não é assim que está lá no verso 12, do 6, capítulo 6, verso 12? Quem tem a versão NVI, as versões mais modernas, o tudo me é permitido está entre aspas. Sabe por quê? Porque essa era a fala do povo naquele período. Eles diziam assim, Paulo vinha e dizia, olha, cuidado, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. E aí os caras diziam, mas tudo é permitido. Tudo me é permitido, agora eu encontrei Jesus, eu posso fazer o que eu quero. E aí Paulo respondia, é verdade, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo vai te fazer bem. Nem tudo vai fazer bem às pessoas que estão à sua volta. O texto segue. Tudo me é permitido. E aí, de novo, eles dizem, Paulo, mas tudo é permitido. E aí Paulo diz, olha, tudo bem, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A pessoa que é liberta por Cristo, ela pode fazer o que ela quiser? Pode, mas ela não deixa que aquilo domine ela. Eu já contei aqui uma centena de vezes a experiência que eu tive quando eu converti. Quando eu converti, depois de um tempo, alguns meses depois, eu resolvi dedicar 1 ano da minha vida servindo. E aí eu saí do meu trabalho, eu era, não tinha um pinto para dar milho, então eu podia fazer isso tranquilamente. Saí do meu trabalho, morava na casa dos meus avós ainda, e dediquei 1 ano, todas as tardes, indo para a igreja servir. Eu ia lá, juntar papel, varrer. De tarde não tinha nada para fazer na igreja, assim, nada com gente, era tudo mais. Eu vou lá servir para que ninguém fique me enxergando mesmo. Eu lembro que um dia eu estava indo e eu encontrei meu pai, estava na casa da minha avó, meu pai morava, a gente não morava junto, e ele sabia que eu ia todos os dias para a igreja às 2 horas da tarde, e ele lá vai, carola, ele começou a tirar meu tempo assim, E aí eu lembro que
Naquilo ali, ele já fazia isso há muito tempo, mas hoje eu vou dar uma resposta, hoje eu vou resolver esse negócio aí. E aí, até por que tu me chama de Carola, coisa e tal? E ele começou a mexer comigo ali, que você vai lá, escravo, padradismo pastor, aquela história toda, né? Que você já sabe como é que funciona. E eu lembro que ele era caminhoneiro e ele usava carteira de cigarro aqui em cima do ombro. Antigamente se usava, né? O pessoal botava aqui em cima. E aí eu lembro, quer ver como eu sou livre de você, refém? Aí, quer ver? Me dá aqui a sua carteira de cigarro. Me empresta o teu isqueiro. E aí, quer ver uma coisa? Eu posso acender cigarro e fumar cigarro. Se eu quiser, eu posso. Só que eu não quero. Essa é a questão. Eu quero ver você jogar isso aqui fora. Eu não quero, eu não faço. Você consegue botar isso aqui fora? Resumo da ópera: meu pai morreu com 56 anos, ataque fulminante no coração. A grande questão é que ele não conseguia botar fora, porque ele podia tudo, só que aquilo que ele podia dominava ele. A grande questão que Paulo está argumentando com aquele povo é: vocês podem sim todas as coisas, vocês foram livres, libertos por Jesus, mas cuidado para que o que vocês fazem não dominem vocês. E aí Paulo está usando a fala do próprio povo de Corinto, quando eles diziam: eu faço o que eu quero, o meu corpo é meu. O seu corpo é meu, é seu, mas nem tudo que você faz convém a você fazer. Nem tudo que você faz vai produzir vida em vocês. Nem tudo que vocês fazem vai produzir vida à volta de vocês. Amém? A grande questão, existem temas que são recorrentes, como bebida e uma série de coisas. E aí, às vezes, o povo evangélico fica se debatendo nessas coisas. A questão é o que convém e o que não convém, irmãos. A questão é saber que isso aqui que eu me movo para lá e para cá é templo do Espírito Santo de Deus. É a habitação dele. E é para a glória dele. E aí o apelo que Paulo está fazendo àquela igreja, e o apelo para mim e para você nessa manhã: faça com que o seu corpo também glorifique a Deus. E não é só quando a gente faz alguma coisa artística, não, no dia a dia. Quando você cuida do seu corpo, quando você se alimenta bem, quando você dorme um horário devido, quando você faz uma atividade física, se possível, quando você investe no cuidado do templo do Espírito Santo de Deus. Isso é glórias ao Senhor. E a gente precisa entender que nós temos que cuidar dessa área também. Mas eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu sei, que bom, glória a Deus, é uma outra área da sua vida que você precisa cultivar também. Mas o seu corpo foi dado a você, e cuide dele. Tenha uma boa gestão, como um bom mordomo daquilo que Deus entregou para você cuidar. Durante muitos anos nós batemos no cigarro, lembra? Alguns anos atrás. Hoje, graças a Deus, está cada vez menos a população de fumantes no Brasil e no mundo, né? Mas há muito tempo parecia que era uma rixa da igreja com o cigarro. Mas aí o cara, beleza, ele largava o cigarro, mas aí toda aquela obsessão dele que ele tinha pelo cigarro, ele atirava noutra coisa. Aí virava um refém do açúcar, um refém da gordura, um refém de qualquer outra coisa. Você está entendendo? Assim, da mesma forma, quando Paulo está começando a conversar com o povo, ele diz: olha, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, diziam o povo de Corinto. Eles diziam: olha, é verdade, os alimentos são feitos para o estômago, então eu posso comer à vontade, e o estômago foi feito para os alimentos. Mas a resposta de Paulo era: mas Deus destruirá ambos. Não viva só agora, os dois vão acabar. O texto segue: o corpo, porém, não é para acho que eu pulei. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E aí Paulo está argumentando com eles. Porque o que eles estavam dizendo? Não, a gente não tem problema nenhum a gente ir lá e participar desse culto imoral da Afrodite,
Porque o corpo é meu. Eu posso ser um imoral, eu posso ser um adúltero, eu posso fazer essas coisas. E aí vem Paulo e diz, não, para aí, não é de vocês o corpo. O corpo não é de vocês, o corpo é de Deus. Cuidem disso. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Não foi para isso que Ele criou. Nós não fomos de fato criados, irmãos, para andar aí caindo aos pedaços. Essa é a verdade. A gente cuida de tanta coisa. Às vezes você vê a pessoa lá toda errada, aí você vai olhar o carro dela, impecável. Impecável. A casa, você pode comer no chão. Para algumas mulheres, né, que tem essa coisa, você pode comer no chão da casa. Mas é a saúde dela. Está indo pelo ralo junto com a sujeira que ela tira do chão. Às vezes você vai olhar um empresário prosperando, uma baita empresa, sólida, consolidada. Você vai olhar o cara aos cacos, não aguenta nada, cheio de problema, não dorme, só tapado em remédio. Reponha-se, cuidando da sua alma, reponha-se, cuidando do seu espírito, mas reponha-se, cuidando do seu corpo. Cuide daquilo que Deus entregou à sua mão. O texto segue. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também os ressuscitará. Ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Olha, não esqueça, Paulo está dizendo para aquele povo, não esqueçam que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e também ressuscitará vocês, porque o corpo é de Deus e volta para Deus, é dele. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma, responde Paulo. De novo, eles estavam argumentando, não tem problema a gente ir lá e usar das prostitutas cultuais lá, não tem problema. Não esqueçam que o corpo de vocês está a serviço de Cristo. Não esqueçam que vocês são embaixadores de Cristo. Aonde você vai, o Cristo vai. Você está lembrando disso? Aonde você vai, Jesus vai com você. E aí você vai levar Jesus para onde? Às vezes a gente não está nem aí para isso. O problema, eu estou aqui num ambiente de promiscuidade e eu esqueço que Jesus está ali comigo. Às vezes a gente ouvia aquelas histórias, não, Deus fica do lado de fora dessas coisas. Não, Deus não fica do lado de fora, coisa nenhuma. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, em todo tempo. Nos lugares mais, tenebrosos que você pode imaginar. Deus também, pela sua essência e porque Ele é, Ele permeia esses lugares. E aí a pergunta de Paulo para esses homens é: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei eu vou pegar o que é do corpo de Cristo e vou levar para a promiscuidade, vou levar para a morte, vou levar... Não, eu cuido disso, eu me esforço com isso. Eu vou pegar a minha mente e vou povoar ela com porqueira. Gente, a gente agora em 2026 vai viver aquele ano chato de novo. A gente já está vivendo esse momento, por exemplo, de guerra. Dependendo de para onde você olha, isso vai azedar você. Dependendo de para onde você olha, isso vai fazer você viver uma vida amarga. Cuidado com isso. Encha sua mente com as verdades do Evangelho. Encha o seu coração com as coisas do reino, com as coisas do alto. O seu interior com as verdades que produzem vida. Ah, mas o diabo ele está armando isso, ele está armando o tempo todo. Desde que eu e você fomos formados, o diabo já estava trabalhando. E vai continuar trabalhando.
Agora, quanto mais eu encho o meu coração das coisas do reino, eu já contei aqui uma centena de vezes. Um dia perguntaram para um exímio conhecedor de notas falsas. O camarada, caiu uma nota de dinheiro na mão dele, era falsa, ele sabia, é falsa. Não passava nada por ele. E um dia perguntaram para ele, como é que você sabe, cara? Porque cada vez os caras vão melhorando as cópias. Ele diz, não, eu nem sei como é que é a nota falsa. Eu só me dediquei em conhecer o que é verdade. Quando eu pego, não é verdade, é falso. Às vezes a gente quer saber, conhecer tudo que é falso. Para que você está estudando isso? Ah, não, para eu ficar preparado quando o diabo vem. O diabo é o pai da mentira, irmão. Ele vai vir de tudo que é forma. Dedique tempo em conhecer o que é verdade. Dedique tempo em conhecer o Evangelho. Dedique tempo em amar a Deus. Dedique tempo em promover na sua vida as verdades do Evangelho, o amor de Deus. Gaste tempo nisso. Isso cuida do seu corpo também. O texto segue. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. E aí Paulo vai ampliando a visão daqueles irmãos, dizendo, olha, se vocês se dedicarem a esse culto promíscuo, se vocês se dedicarem a uma vida sexual ilícita, a prostituição, isso vai unir vocês com isso. E o texto segue. Os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, se você e eu, nós nos unirmos a Cristo, nós somos um com Ele. Agora, se nós nos unirmos ao que é mal, ao que é ruim, nós somos um com isso. 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem, aí é o texto que nós lemos, que são templo, que vocês são templo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês. Paulo, nesse momento, ele está tratando do cuidado do corpo, num ambiente onde o problema era a imoralidade sexual. Você vai encontrar ele depois tratando lá com os filipenses, quando o problema dos caras não era a imoralidade sexual, mas o problema dos caras era a mente. Eles eram ansiosos, angustiados, tudo tinha que ser para ontem. Eles estavam lá sendo devorados por aquilo. E aí o mesmo apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve àqueles irmãos, no capítulo 4, no verso 6, dizendo, olha, não andem ansiosos. Lembra que eu falei que para toda a ordem você precisa de um porquê? Paulo não chega e diz assim, olha, cuidem também da mente de vocês. Não sejam ansiosos. Imagina que coisa desonesta a gente só dizer para o ansioso, não seja ansioso. Quem é ansioso sabe que dizer não seja ansioso causa mais ansiedade ainda, né? Sim ou não? Mas Paulo diz assim, não andem ansiosos, mas que as súplicas, que os desejos, que os anseios, que o que produz ansiedade em vocês, seja entregue, seja confessado a Deus. Paulo ele vai trabalhar como a gente repõe a nossa mente, quando nós, às vezes, temos esse descontrole e a nossa mente acaba nos jogando para todos os lugares, mesmo aonde a gente está. Você já conversou com alguém assim? Que nunca está ali? Você está falando com a pessoa, mas você está vendo que os olhinhos dela assim estão viajando para tudo que é lado, está pensando um monte de coisa, ela não consegue, e ele não para com as mãos, não para com o bolso, se mexe para lá, se mexe para cá, mexe nas coisas. Já conheceu alguém, não precisa nem levantar a mão, né? Acontece. Mas a pessoa, ela nunca está. E aí Paulo está dizendo, olha, faz com que as tuas ansiedades, elas sejam postas diante de Deus. O que ele está orientando lá a igreja de Filipos? Cuidem da sua mente. Cuidado para onde a sua mente leva você. Você vai encontrar também o mesmo apóstolo Paulo, quando ele está falando na relação do casamento, e ele está orientando os homens a falar nisso, né?
Parabéns a todas as mulheres, que Deus abençoe grandemente vocês, que vocês possam cumprir tudo aquilo que Deus tem dado a vocês como papel, como missão, para que por meio da vida de vocês a gente também possa ser um pouco melhor, né? Porque o que seria de nós se nós não tivéssemos a capacidade das mulheres de serem honestas e muito mais do que nós somos, verdade seja dita. Então Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que cada dia vocês possam mais glorificar a Deus ainda. Mas a grande questão é que Paulo está falando lá da questão do matrimônio, do casamento, no capítulo 6, quando ele está escrevendo à igreja de Éfeso. E ele vai lá dizendo, olha, a mulher, né, também submeta-se ao seu marido, coisa e tal. Ele está falando da questão conjugal ali. E aí ele vai dizer para o marido, olha, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela, coisa e tal. E aí no verso 29 ele diz assim, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta-o e cuida dele, como Cristo também faz com a igreja. Então ele vai fazendo uma relação de que, olha, nós temos que fazer escolhas espirituais, mas se nós não odiamos o nosso corpo, a gente cuida dele. Então há um caminhar integral nas Sagradas Escrituras, para que eu e você venhamos a cuidar da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso corpo, perdão. Mas e os extremos? Porque também tem os extremos. A pessoa que não cuida nada do seu corpo e a pessoa que faz do seu corpo um ídolo. Esse é um outro extremo. A pessoa que faz da sua mente um ídolo é um outro extremo. E esse extremo cai quando nós lembramos do que ele falou à igreja de Corinto, que nós somos dele e tudo que somos é para a glória dele. Então nessa manhã eu queria desafiar você, de novo, quando eu uso a palavra desafiar, nunca é afronta, mas é um encorajamento, para que você dedique tempo também cuidando do templo do Espírito Santo. É legal se trabalhar, é ótimo. É legal você cultuar, maravilhoso. Mas dedique tempo cuidando do que você vê. Dedique tempo, sabe, antes de você entrar numa jornada e de ver uma série de TV, de stream, vê se aquilo vai edificar você ou não. Vê se aquilo vai, talvez, virar gatilho para algumas dificuldades que você tem. Às vezes a pessoa, ela já está lá uma série de dificuldades emocionais, ela vai lá ver uma série de TV daquelas mais destruidoras possíveis. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque somos templos do Espírito Santo de Deus. Faça o que você pode para desenvolver uma boa alimentação. Faça o que você pode para desenvolver um bom período de sono. Mas eu não consigo. Ok, Deus sabe disso e Ele vai cooperar com você. Mas o que você pode, faça. Cuidado com as suas escolhas. Cuide, literalmente, da pureza do seu corpo. Cuidado com o que você vê. Cuidado nos lugares onde você vai. Soa como legalista isso que eu estou falando. Mas, na verdade, isso é uma orientação para que nós possamos viver de forma integral e para a glória dEle. Então, nessa manhã, o desafio para nós é esse. É entender que eu glorifico a Deus quando eu cuido do templo do Espírito Santo. Eu glorifico a Deus quando a minha saúde está no meu mapa de atividades. Eu glorifico a Deus quando a pureza do meu ser está no meu programa de culto a Deus. Não é só cantar músicas bonitas, não é só vir no domingo. Está cultuando a Deus quando eu opto por tentar me alimentar melhor, tentar dormir melhor. Eu estou cultuando a Deus fazendo essas coisas. Eu estou cultuando a Deus quando eu escolho fazer um exercício físico, que não é só para vaidade, mas é para que eu possa ser salvo, não como quem foi salvo, e vocês lembram lá em Atos, no final de Atos dos Apóstolos, que aqueles homens que naufragaram com Paulo foram salvos agarrados em tábuas, em pedaços de tábua, perderam tudo, não sobrou nada, chegaram uns cacos na beira do mar. A ideia não é a gente chegar a um caco lá do céu,
Amém? O Paulo está dizendo, não esqueçam que assim como Jesus foi ressuscitado, vocês serão também. A ideia não é a gente, chegar em frangalhos, porque Deus tem interesse em nos usar. Deus tem interesse em que eu e você sejamos modelo. Deus tem interesse que eu e você sejamos o corpo dele se movendo. Mas se a gente não tem tempo para nada, se a gente trabalha 18 horas por dia, se a gente se alimenta mal, está sempre com pressão alta, se a gente dorme mal, não consegue ter um tempo de cultivo, de leitura, às vezes o cara está lá, está mal, aí ele, eu tenho que ler a Bíblia, ele senta no sofá para ler a Bíblia, é 30 segundos, não consegue, não aguenta, porque está destruído, trabalhou, ou não, come aquela feijoada, aí antes de deitar eu vou ler a Bíblia, ler a Bíblia é nada, irmão, não consegue. A gente tem que olhar para essas coisas também. Isso é tão santo quanto estar aqui. Amém? Está comigo, não? Amém. Ou está me odiando? Não odeio, porque odiar não é coisa de crente, mas não quero estar perto só. A grande questão é essa, irmãos. Claro que eu não posso fazer do meu corpo um ídolo, mas você tem que cuidar disso. Aonde nós vamos, o Senhor vai conosco. Cuide onde você vai. Cuide as associações que você faz. Se você está em lugares onde Deus é desonrado e você não está lá para revelar quem Deus é, com intencionalidade, você está no lugar errado. Sabia disso? Vou repetir para você entender bem. Se você está em lugares onde o Senhor é desonrado lá, e você não está lá como um missionário, como uma missionária, como alguém que tem clareza na sua missão lá, você não está lá para se alimentar daquele lugar, você está lá para trazer luz para aquele lugar. Se você não está lá com essa motivação, você está no lugar errado. Amém? E é importante você saber disso. É importante saber porque, de novo, o corpo que você tem é o corpo de Cristo. E aonde você vai, o Cristo vai. E às vezes a gente está em lugares onde o nome do Senhor é escarnecido, posto no chão, e a gente está ali porque a gente está com carências. E aí a gente se submete a suprir as nossas carências em lugares onde Deus não é bem-vindo. Não acontece aqui, mas isso acontece em muito lugar. A gente vai e faz associações com pessoas que rejeitam Deus, mas porque a gente é carente. E a gente é carente porque a gente não entendeu quem Deus é, e a gente não entendeu que nós somos templos dele, e que ele não está lá, mas ele está aqui. Aí eu vou a lugares, porque eu não consigo ficar só. Eu estou com pessoas porque eu preciso ter a minha vida cercada por risadas e por... Cuidado com isso, irmão. Deus é plenamente suficiente para mim e para você. Nós não somos autossuficientes, mas Ele é suficiente para mim e para você. Tudo convém. Aliás, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não deixe que essas coisas dominem você. Em nome de Jesus. Lugares que às vezes vão te afastar cada vez mais do Senhor. Cuidado com isso. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. E eu queria chamar você a um passo de ousadia no seu dia a dia. Faça um inventário da sua vida. Seja honesto. Não precisa envolver pessoas com isso. Você e Deus. Seja honesto com você, seja honesto com Deus. Faça um inventário da sua vida. Se você puder, pegue uma folha de papel e anote as áreas da sua vida que você tem negligenciado no que diz respeito ao seu corpo, à sua mente. Você é alguém que escolhe o que você vê, ou você vê o que aparece na TV? Você vê o que o Instagram oferece para você, o que as redes sociais oferecem para você? Ou você é alguém que escolhe, que seleciona? Eu vou vendo ali, vou vendo, só vai aparecendo. Ou você é alguém que seleciona o que você vê? Você seleciona o seu alimento? Você é alguém que quando vai num ambiente, você vai com a clara convicção de que vai lá
para se repartir ou você vai lá só para se alimentar? Porque se você é alguém que só vai para se alimentar, escolha muito bem os ambientes que você vai. Porque você pode estar comendo coisa ruim, comida estragada. Isso vai gerar sofrimento em você, dor. Amém? Então essa é uma manhã onde você vai intencionalmente fazer escolhas e que vão glorificar a Deus. Não conforme-se em viver uma vida de autodegradação, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. A sua mente é o ambiente onde o próprio Senhor fala com você. Sabia disso? É o ambiente onde você vai dizer assim, eu estou com uma forte impressão, e essas fortes impressões, muitas vezes é o próprio Espírito falando com você. Cuidado disso. Limpe esse ambiente que é a sua mente. Tem gente que vive, irmãos, de conversa, de coisa ruim, abandona isso e começa, não, eu vou alimentar minha mente com as coisas do Senhor. Tá todo mundo dizendo que isso aqui vai piorar, que vai cair o caos, tudo bem, mas a palavra de Deus diz que eu posso confiar no Senhor, porque é dele que vem o meu socorro. A palavra do Senhor diz que eu ergo os meus olhos para o alto e de lá me virá o socorro. Eu vou confiar nisso, eu vou crer nisso. Eu vou fazer essa escolha. Mas as pessoas são todas más e tudo bem. Eu sei, as pessoas são todas más, mas eu vou escolher olhar para o meu Senhor, que é o autor e o consumador da minha fé. As pessoas são más, sim, mas Ele amou cada uma delas e eu vou me dedicar a amar como Ele amou. Porque eu não olho para o que as pessoas fazem somente, eu olho para o Deus que me conduz. Amém? Senhor, estamos diante de Ti nessa manhã, diante da Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito ministre a cada um de nós, trazendo à memória, Deus, aquilo que de fato nós precisamos reconsiderar nas nossas jornadas, Deus. Oramos, Pai, que tudo aquilo que está sobre nossa gestão, sobre a nossa capacidade de mudança, nós possamos nessa manhã, Senhor, tomar as decisões certas. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que o trabalho, Senhor, é uma bênção do Senhor, mas nós também sabemos que quando Ele se torna Senhor das nossas vidas, Ele vai consumir tudo o que temos. Sabemos, Deus, que o lazer, sabemos, Deus, que cuidar de nós mesmos é uma bênção que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer, mas quando isso assume um papel e um status de Deus na nossa vida, isso nos consome. Então nós oramos nessa manhã, guarda o nosso coração na Tua presença, guarda o nosso coração em obediência a Ti. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos cooperar com aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Nós queremos cooperar, Deus, com o cuidado que o Senhor já tem sobre as nossas emoções. Nós queremos cooperar com o cuidado que o Senhor já tem sobre o nosso corpo. Nós queremos cooperar com o cuidado que o Senhor já tem sobre o nosso espírito. Nós queremos cooperar com isso, Senhor. Nós não queremos ser pedra de tropeço. Nós queremos sim cooperar com aquilo que o Senhor já está fazendo. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis a Ti. Aonde quer que formos, aonde a planta do nosso pé pisar, aonde os nossos pés estiverem, que lá nós possamos com clareza entender que o Senhor está e nós possamos fazer escolhas corretas e coerentes para a glória do Teu nome. Lembrando nós que o corpo que temos não é nosso, mas é do Senhor. Pai, louvado seja o Teu nome por isso, porque talvez muitos que estão aqui não se gostam, não gostam da sua estrutura, mas há muito tempo talvez só não gostam da sua estrutura, porque esqueceram que é dádiva Tua, é presente Teu para nós, Deus. Nós, em nome de Jesus, te pedimos, trabalha isso em nós, trabalha isso nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Há pessoas aqui que se dedicam em cuidar de tantas outras pessoas, mas não cuidam de si mesmos, não cuidam das suas emoções, não cuidam da sua vida espiritual. E eu te peço, Deus, que nessa manhã sejamos nós despertados a isso, para que com fidelidade possamos chegar lá, para que com fidelidade possamos anunciar o Evangelho e tudo que temos e somos possa também refletir esse Evangelho que anunciamos com a nossa boca. Nós oramos na autoridade e do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.